Olá, empreendedor. Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. Seja sempre bem-vindo, você que acompanha nosso conteúdo, você que é empreendedor e quer montar sua startup. Hoje eu quero conversar com vocês sobre dois aspectos interessantes, duas instituições que existem no ecossistema de startups, que são as aceleradoras, as incubadoras de startups. Você provavelmente que é empreendedor já ouviu falar a respeito delas, já deve ter pelo menos escutado aí no município, se você mora num município maior ou se você está próximo de uma universidade, você deve ter escutado sobre isso, e a gente precisa conversar sobre essas duas instituições, porque elas têm um papel muito importante no ecossistema de startups, uma vez que elas ajudam as startups no seu desenvolvimento, principalmente nos primeiros momentos de vida. Hoje, então, a gente vai se concentrar em conversar sobre aceleradoras e incubadoras, e você vai saber como é que você pode aproveitar, né, esse conhecimento, esse seu conteúdo, esse seu entendimento depois desse nosso material, para que você consiga aplicar e usar isso a favor do seu empreendimento, do seu negócio. Porque no ecossistema de startups existem diversas estruturas, vamos colocar assim. E muitas delas têm como propósito apoiar os negócios iniciantes, igual a sua startup. E aí é interessante que as incubadoras e aceleradoras, elas fazem parte desse conjunto de instituições, é por isso que vale a pena a gente conversar sobre elas. Lógico, tem propósitos específicos, mas elas têm um papel muito importante no desenvolvimento sustentável das startups, né, especialmente nesses anos iniciais. Então é importante que vocês também entendam que toda startup ela precisa do apoio inicial. Por quê? Como qualquer empresa, mas particularmente as startups, porque a questão da velocidade e do ambiente competitivo das startups é muito maior do que no ambiente convencional. Lembre-se, a gente sempre repete, uma startup ela é caracterizada pela escalabilidade, pela velocidade, pela cultura de startup de um negócio, né? Então todo negócio precisa do apoio, mas a startup ela convive num ambiente que exige muita velocidade. E é por isso que essa velocidade é muito difícil que você consiga conquistar ou acompanhar sozinho, essa é a questão. Na verdade, é importante que entenda que muitas startups, é muito difícil, inclusive, que as startups sobrevivam sozinhas, sem apoio, nesses anos iniciais, por conta da complexidade do ambiente que elas atuam. E é por isso que é muito raro também uma startup sobreviver sem apoio, justamente por conta da exigência tecnológica que a startup precisa e dessa velocidade, desse apoio, dessa velocidade esperada por um negócio inovador. Então, saber o que as instituições fazem, né? O que uma incubadora ou uma aceleradora faz ou pode ajudar o seu negócio. Saber como é que você pode fazer parte delas, né? Entender como é que você pode se associar, aproveitar os benefícios, tem um grande ganho para você, você vai ganhar bastante tempo, bastante experiência e vai diminuir bastante o risco do seu negócio. Então eu já aproveito para que você se inscreva no nosso canal, acompanhe o nosso conteúdo, acompanhe todas as redes sociais do nosso conteúdo, já dá o seu clique aí, já dá seu like aí já desse conteúdo para que isso tenha bastante relevância para outros empreendedores como você que querem desenvolver o seu negócio. Já vamos lá então direto ao assunto. O que são incubadoras e aceleradoras, quais são as diferenças de cada uma? Vamos pensar o seguinte, quando um bebê nasce prematuro, ele fica lá, né, na maternidade, ele fica lá num equipamento chamado incubadora, né? Então a incubadora ela serve para, nos primeiros momentos de vida, fazer com que você tenha força o suficiente, com que você se desenvolva o suficiente para que você consiga sobreviver sozinho, né? Então a incubadora, né, se a gente fala para os bebês na maternidade, ele serve para isso. Então às vezes um bebê nasce prematuro, ela está muito fraquinho, ainda não tem condições de sobreviver sozinho. O que a incubadora faz? Ela tem todo um cuidado, tem todo um apoio, tem todo um equipamento lá que vai permitir com que o bebê se desenvolva o suficiente para ele depois conseguir sobreviver e seguir aí por conta própria, lá com o apoio dos pais, aquela coisa toda, né, com certeza, mas é que ele consiga já seguir. E o raciocínio é muito igual. Uma incubadora de startups, uma incubadora de empresas de tecnologia e inovação, ele tem exatamente esse propósito. Fazer com que você, nos momentos iniciais de vida, que é onde tem a maior índice de mortalidade das startups, você consiga então receber o apoio inicial justamente para sobreviver a esse momento inicial de vida.
Com o quê? Com apoio, com estrutura, com equipamento, com suporte, seja de gestão tecnológico, de informações, o que quer que seja, para que você consiga ter corpo próprio para poder seguir com as suas atividades. Então, a incubadora serve para isso. Já a aceleradora, ela tem um outro propósito, o próprio nome já diz. A aceleradora, ela faz com que a sua empresa ela cresça mais rápido, ou seja, ela pegue mais tração. Então a gente vai conversar com cada uma delas, nós vamos trabalhar individualmente com cada uma delas para que você entenda justamente como é que você pode utilizar cada uma delas, certo? Então o que elas fazem? Elas, de uma forma geral, ambas dão apoio nas startups nos momentos iniciais de vida, é importante deixar claro, uma mais prematura, a outra depois que já tenha uma estrutura, mas elas dão suporte para que você consiga ter crescimento, fazer com que você sobreviva, fazer com que você tenha o desenvolvimento do seu negócio. Alguns devem se perguntar, mas professor Lauton, o que elas ganham? O que uma aceleradora ganha? O que uma incubadora ganha? Né? Porque muitas delas, inclusive, principalmente as incubadoras, elas não cobram nada, muitas vezes. Né? Entenda que, dependendo da instituição ao qual a incubadora e a aceleradora está associada, elas têm propósitos específicos. Por exemplo, se estiver associada a uma instituição pública, então ela tem o propósito de fomento ao desenvolvimento público, ao desenvolvimento tecnológico daquela localização, daquela região, daquele espaço geográfico. E isso acaba gerando impostos, empregos, desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, e por si só esse é o papel do poder público. Por conta disso que muitas não cobram, né, pela participação. Tem, sim, né, incubadoras e aceleradoras estão vinculadas a pessoas jurídicas privadas, tá? Então você tem empresas que têm esse apoio, esse suporte, e tem fins econômicos para isso, muitas vezes é de desenvolver um negócio para ser incorporado na própria empresa, mas até aí de qualquer forma é justo o processo porque você dá o apoio, né, dessas questões. Mas é importante que vocês entendam que muitas delas estão vinculadas a instituições públicas, não tem custo para isso e dentro desse sentido elas vão ganhar com o desenvolvimento econômico. E se tiver custo, vai ganhar por conta do desenvolvimento, né, financeiro que a startup vai poder gerar e está tudo certo e é assim que funcionam as coisas, não tem problema nenhum. Tá? Agora, para quem que elas estão vinculadas? É comum que aceleradoras e incubadoras, principalmente incubadoras, elas estejam vinculadas a instituições públicas, como por exemplo universidades, centros de desenvolvimento tecnológico, parques tecnológicos, né, instituições de fomento, ou no caso das privadas, fundações, ou corporate ventures, né? Então que é o CVC, Corporate Venture Capital, ou seja, são empresas que fazem investimento em startups e têm interesse em desenvolver as startups com benefícios para a empresa, no desenvolvimento de soluções e produtos para esta empresa, e depois ela incorpora isso nos seus negócios para fins econômicos. Tá? Então, ela pode estar envolvida em público e privado, está tudo certo. Ela pode, na maior parte das vezes, não cobra nada, pode acontecer uma cobrança, a gente vai falar sobre isso, mas é interessante que a gente pense assim, qual que é o motivo da existência dessas duas instituições. E elas servem com um propósito específico, elas desenvolvem as empresas, a incubadora no estágio inicial e a aceleradora no estágio um passo a mais, para depois pegar um corpo maior, certo? Então, vamos falar sobre a incubadora inicialmente, depois a gente fala sobre a aceleradora e aí a gente vai poder desmiuçar o máximo possível nessas questões. Então a incubadora ela serve, né, para você nos primeiros momentos desenvolver o seu negócio, pegar aquele corpo inicial, principalmente nos momentos realmente iniciais. Quando eu falo iniciais, estou falando algo como os primeiros 2 anos de empresa, né, 24 meses, talvez 36 meses, tá? Então, talvez. De uma forma geral, quando você faz parte de uma incubadora de startups, você fica num período geralmente de 12 a 24 meses, renováveis, por exemplo, são 12 meses, renováveis por mais 12 meses, fica 24, ou se você fica 24 meses, pode ser renovado por mais um período de 12 meses, 36, dificilmente passa de 24 ou 36 meses, porque é o papel inicial da incubadora dar o apoio para as startups para que elas consigam sobreviver.
O que é fisicamente ou o que é essa incubadora? Tá? Então, de uma forma geral, é um espaço físico mesmo, né? Fica vinculado a uma instituição, por exemplo, fica vinculado a um parque tecnológico, a uma universidade, a uma fundação, a um centro de desenvolvimento e pesquisa, a um ambiente realmente fisicamente falando, né? Um ambiente em que tem o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de inovação. Você ocupa lá um espaço, pode ser um espaço, pode ser uma sala, pode ser uma mesa, né? Ou pode ser, às vezes, uma mesa rotativa, né? Por exemplo, um conjunto de mesas e cadeiras rotativas, né? Algumas prefeituras, elas costumam ter também incubadoras e aceleradoras de startups, dependendo de como é que a prefeitura vê isso. Se a prefeitura quer desenvolver, né, por exemplo, o próprio desenvolvimento tecnológico e econômico da sua cidade, ela costuma fazer esse investimento, ou seja, ela faz um investimento na manutenção de um espaço físico com mesa, cadeira, acesso à internet, né, serviços de apoio, para que as empresas elas comecem a se desenvolver e isso, de uma certa forma, ao longo do tempo, estatisticamente falando, desenvolva a questão econômica e tecnológica da cidade, né? Então é comum, né, dependendo da cidade que você está, cidades muito pequenas talvez não tenham os recursos, mas cidades maiores, ou você que está aí me assistindo do interior, né, de algum estado aí, de repente a cidade principal da sua região pode estar vinculada a uma prefeitura ou a uma universidade, tem essa incubadora aí, você pode pesquisar a respeito disso, certo? Então, fisicamente falando, esse espaço ele costuma ter uma mesa, né, para você sentar, para você, né, apoiar suas coisas lá, principalmente para você se reunir com os seus sócios, se encontrar com outras empresas, que isso é muito importante também, se encontrar com outros empreendedores, e ali acaba sendo um ponto de encontro para outras questões, além de pessoas, além de recursos, acesso à internet. Você pode fazer reuniões, você pode manter o endereço dessa incubadora como seu endereço fiscal inicial. Você pode ter alguns equipamentos ou serviços de apoio, como por exemplo um serviço contábil, financeiro, um serviço de apoio na abertura da empresa, um software, um equipamento, ou seja, coisas são muito caras e que você não teria condições de pagar inicialmente, você consegue ter esse apoio nesse sentido, tá? Fica geralmente de 12 a 24 meses, prorrogável por mais 12 meses, aí 36 meses, dificilmente passa dessa questão. E quem que pode participar? De uma forma geral, as incubadoras recebem os negócios bem prematuros mesmo. Às vezes nem CNPJ tem, dependendo de como é que funciona o raciocínio dessa incubadora que você vai eventualmente localizar ou disponibilizar, né? Ou então ela é o CNPJ que acabou de abrir e ainda está no campo da ideação mesmo, ela não tem ainda um desenvolvimento, a empresa não tem faturamento, não tem desenvolvimento, não tem funcionários, só tem os sócios lá, né, com PowerPoint, com uma ideia para poder desenvolver essa questão. E aí a incubadora, além do espaço físico, seja sala de reunião, internet, né, um espaço de apoio, pode também oferecer, por exemplo, suporte da questão contábil, financeira, abertura de negócio. Você tem, por exemplo, uma incubadora que está vinculada a uma prefeitura, a prefeitura ajuda a abrir, né, o CNPJ com informação, com orientação, né? Então essas questões todas aí é muito interessante porque você consegue formalizar seu negócio e aí sobe um patamar e começa a ter acesso a outras coisas, né? É também bacana pensar que a incubadora ela pode te dar um apoio tecnológico, como por exemplo, você precisa de um software modelador, custa, sei lá, R$500 mil esse software, faz de conta. Você não tem como comprar esse software logo no começo, mal tem faturamento, né? Então o que você faz? Às vezes a incubadora ela tem esse software, ela tem a licença de software e você pode ou usar gratuitamente, né? Ou você paga pela hora, né? Então você paga por um uso lá, como se fosse uma alocação de 1 ou 2 horas do software. O próprio espaço também, né? Você eventualmente não paga pela locação, paga um valor bem baixo, né? Subsidiado. Se você fosse pagar a locação, você pagaria, sei lá, 2 mil, 3 mil, 10 mil reais. Às vezes você paga um valor ínfimo lá, 200, 300 reais, R$1.000, não importa o valor. Às vezes nem paga nada, né? Então, essa questão aí que você tem esse apoio, justamente a incubadora, para te ajudar no desenvolvimento inicial, né, dessa questão. Qual que é a diferença da incubadora para a aceleradora? A incubadora, de uma forma geral, não custa nada, a maioria absoluta não custa nada. Você não paga nada por isso. O máximo que pode acontecer é você oferecer, dependendo da situação, por exemplo, royalties
das vendas no intervalo de alguns meses, por exemplo, 24 a 36 meses, fruto do conhecimento que você desenvolva. Geralmente não está associado à participação societária. Agora, no caso da aceleradora, então, imagina que você já incubado, conseguiu desenvolver os seus primeiros momentos da vida da empresa, já está com aquela estruturação, você já conseguiu fazer o planejamento, você já conseguiu fazer o seu MVP, né? Então aquela questão do mínimo produto viável, começa a fazer as primeiras vendas. A aceleradora, o próprio nome diz, ela vai acelerar então o seu processo, então, ela vai fazer com que você cresça, com que você venda, simples assim. Então a aceleradora já tem outro propósito, ela vai pegar o seguinte, pegar uma empresa que já está estruturada, que já tem provavelmente um MVP pronto, desenvolvimento pronto, não está no campo da ideação, a aceleradora já tem uma empresa que já tem um produto validado, e ela vai fazer com que você aumente as vendas, aumente a escala. Então eu estava fazendo 5 vendas, já testei, já funcionou, então agora a aceleradora vai fazer você vender 500, né? 500 vezes. Como é que ela faz isso? Já com apoio, com mentoria, com desenvolvimento de negócio, já mudando processos da empresa, oferecendo também espaço, se for o caso, espaço físico, networking, contatos, próprio conhecimento, se necessário um apoio tecnológico até nesse sentido, mas a aceleradora, o papel dela realmente é fazer com que você tracione. Então, enquanto a incubadora, ela te ajuda a modelar o negócio, fazer as primeiras vendas, né? Então a ideia de você estruturar o seu negócio, a aceleradora já vai botar gás para você. E de uma forma geral, pode ter serviços gratuitos, mas a aceleradora de uma forma geral, ela tende a ficar com pouco da participação societária. Não estou dizendo que é obrigatório. Existem muitas aceleradoras que trabalham com o próprio propósito mesmo de desenvolver, mas algumas aceleradoras elas ficam com participação societária, que aí já é uma outra questão. Não muito, tá? Às vezes só um pequeno percentual só, mas aí como o foco dela já é a venda, então aí nisso de interesse, o contato, network, então a participação societária faz sentido nesse momento. Uma participação societária, né, um equity, na incubadora não faz sentido, porque você nem tem negócio ainda. Na aceleradora já tem negócio, já está vendendo. Ela vai fazer com que você venda mais. Então tem alguns exemplos aí de incubadoras, por exemplo, só para que a gente citando, né? Então algumas incubadoras que existem aí que são comuns, né? Só que para vocês entendam, né? Até resgatei os dados aqui, existem hoje dados de 2022, tá? 363 incubadoras e 57 aceleradoras no Brasil, segundo a Amprotec. Então você vê, tem bastante instituição. Se a gente dividir isso no Brasil, né, a gente tem aí mais de 10 por estado, né? Então está bem distribuído. Lógico, tende a acontecer, né, mais próximo, né, dos grandes centros urbanos, é natural isso, mas pode também acontecer em algumas cidades polo aí, ou às vezes você tem uma cidade polo que ela não tem a aceleradora lá, mas tem um braço de apoio que mesmo remotamente dá esse apoio. Alguns nomes, só para que vocês conheçam, não estou preocupado com que você decore os nomes, mas só para que você escute, né? Você tem lá o Cietec da USP como incubadora, tá? Cietec da USP, você tem o Instituto Gênesis na PUC do Rio, você tem o Inova da Universidade Federal de Minas Gerais, você tem a incubadora do Imetro, você tem o Padetec da Universidade Federal do Ceará, você tem aí do Parque Tecnológico de São José dos Campos, você tem o Inova Parnaíba, que é da Prefeitura de Santana de Parnaíba, tudo isso são aceleradoras. E nenhuma delas fica com equity, tá? Você deve ter percebido que muitas delas estão vinculadas a universidades. Uma está vinculada, desse exemplo que eu estou te passando, a um município, e uma está vinculada a um instituto público, né? Então você vê a USP, a PUC do Rio, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal do Ceará são universidades. Já o Imetro é uma instituição pública, né? Então ela não está vinculada a uma universidade, e o Inova Parnaíba está vinculado a uma prefeitura. Então, para você entender, existem também aceleradoras de empresas, por exemplo, você tem aí a própria Ambev, por exemplo, tem a sua aceleradora, a sua incubadora de empresas, você tem aí empresas da área de tecnologia, da construção civil, tem as suas incubadoras de empresas também, então funciona. No caso de aceleradoras, também alguns nomes, não precisa decorar os nomes para que você conheça os nomes, né? Alguns, você tem, por exemplo, a Startup Farm,
você tem a Troposlab, você tem a ACE, você tem a Artemisia, você tem a Cesar Labs, que fica em Recife, ou seja, aí já são aceleradoras, elas tendem a ficar com equity da empresa, não que seja obrigatório. Por exemplo, eu trabalho como mentor para uma aceleradora que é a Inovativa, o programa Inovativa é vinculado, é um programa de políticas públicas, não fica com equity, oferece gratuitamente programa de aceleração através de mentoria, networking, outras informações, palestras, não tem equity nenhum. Então, conforme o aprofundamento que a aceleradora tem, né, a dedicação que a aceleradora tem junto à startup, ela tende a ficar com a participação, com equity, né, que é essa questão, né, mas não é obrigatório, mas pode acontecer e não se preocupe com isso, desde que você preserve o máximo possível a sua participação societária, né. Agora, tá, professor Lauto, já entendi, né, então se eu estou num momento inicial, é bem interessante eu me vincular a uma incubadora? Sim, com certeza, já entendi, tá ótimo. E se eu tiver já com MVP, ou seja, o mínimo produto viável já validado, é interessante eu me vincular a uma aceleradora? Com certeza, se inscrever num programa de aceleradora. Mesmo que eles fiquem com a participação societária, tudo bem, porque você vai ter, né, vão botar pilha, vão botar gás, você vai conseguir vender mais com networking, comentários, conteúdo, né, acesso a algumas questões que é muito interessante. Por exemplo, o próprio Parque Tecnológico de São José dos Campos, ao qual fiz uma visita recentemente lá, ele tem tanto a incubadora como a aceleradora. Lá, fisicamente falando, é um conjunto de prédios muito grande, fica próximo da Dutra, lá em São José dos Campos. Lá são diversos prédios, lá dentro dos prédios tem várias salas e vários espaços. Quando a empresa ela começa lá, ela tende a não pagar nem locação, não paga nada de locação de aluguel lá, ela usa gratuitamente, tem contato lá com as outras startups, ela pode, por exemplo, fazer locação de softwares, lá tem máquinas, tem softwares modeladores, lá tudo mais, ela usa pelo espaço. Se você precisar usar equipamentos de apoio, ela tem os equipamentos lá à disposição, por exemplo, uma impressora 3D, uma impressora, talvez um equipamento mais caro aí, que vai fazer algum aspecto técnico lá também, um computador que gere algum cálculo matemático, lá você paga pela locação e à medida que você desenvolve o negócio dentro de um determinado período, você ainda consegue se manter dentro daquele espaço pagando um aluguel subsidiado ou mesmo quando você paga o aluguel máximo lá, ainda assim é um valor muito mais baixo do mercado. Você pagaria no mercado talvez R$3.000 lá, sem dar valores, mas você pagaria como se fosse R$1.200, R$1.500, seria um valor até um pouco mais baixo aí, no sentido realmente de desenvolver tecnologicamente as empresas que estão lá incubadas ou aceleradas dentro daquele espaço. Esse é um conceito muito interessante porque acaba tendo concentração de conhecimento em um único espaço, trocas de informações, network, né? Apoio dos próprios professores vinculados lá ao ITA, né? Que é o Instituto Tecnológico Aeronáutico, que tem um grande foco lá em inovação nesse sentido. Então você tem bastante espaço para isso, tanto como aceleradora como incubadora, né? Então é bem interessante. Legal, entendi. Mas e aí, fico como? Como é que eu encontro isso aí, né? Onde é que tá? Como é que eu me inscrevo? Né? Então, aí a grande questão é, não tem milagre, você precisa pesquisar. Então, como é que você vai pesquisar isso? As incubadoras e as aceleradoras, mesmo as privadas, tá? Mesmo as que têm focos econômicos, né? Um objetivo econômico, elas abrem editais. Então aqui não tem milagre, você tem que procurar literalmente, vai entrar na internet, vai buscar edital de inscrição para incubadora ou edital de inscrição para a aceleradora. Aí depende do nível, se você está realmente começando mesmo do zero, né? Então bem prematuro, vai para a incubadora, se você já tem suas primeiras vendas, um produto validado, você pode ir para a aceleradora. Ou até você pode ir para a incubadora e desenvolver um pouco mais o negócio, não tem nenhum impedimento. E aí, através desse edital, você consegue identificar quais são as regras para você entrar, tanto na incubadora como na aceleradora, identificar se é gratuito, se tem uma participação societária, quais são suas obrigações, os seus deveres, os seus direitos, né, para participar, quanto tempo, se você paga a locação, se vai ser gratuito, quais são os benefícios, quais são as regulamentações, quais são as regras para você participar. Toda aceleradora, toda incubadora tem um edital que pode ser um simples chamamento, por exemplo, estão abertas inscrições para você se inscrever sua startup. Se você tem interesse em inscrever sua startup, inscreva-se nesse link, né?
Ou tem um edital mesmo, se por exemplo for uma instituição pública, tem um edital que aí tem a lisura do processo, tem um processo seletivo, você se inscreve, pode não ser aceito, mas até aí, né? Se você não se inscrever, aí é não, né? Como resposta. Então, você tem o edital lá, tem as regras. O importante é que você encontre, primeiro, pesquise, encontre esses editais, estude quais são as regras e se inscreva, né? Essa é a ideia. E aí você pode se inscrever tanto num programa de incubação, né, como num programa de aceleração. E aí vai depender muito de como é que você está observando aí a maturidade do seu negócio. Alguns programas, eles têm datas específicas para acontecer. Então, realmente, você tem editais com data de começo e fim das inscrições. Por exemplo, as inscrições acontecem no mês de março e o programa passa pelo processo seletivo. Em junho, você começa o programa. Então, é uma data específica, né, que você tem lá num período específico. Ou em alguns outros casos, existem os chamados editais, são chamados editais de fluxo contínuo. O que são esses editais de fluxo contínuo? Significa que você pode entrar a qualquer momento, e aí não tem uma turma específica, você entra, passa pelo processo seletivo, lá todos passam por uma avaliação, né? Observar seu negócio, lá, observar se você atende aos critérios descritos no edital, né? Então passa por uma avaliação prévia, isso é inevitável, e uma vez que atenda, você entra lá e segue o processo, tá? Alguns editais têm datas específicas porque aí você entra como se fossem turmas, ou seja, você tem a turma do primeiro semestre do ano, você tem a turma do segundo semestre, você tem a turma de maio, você tem a turma 2, né? Então essa é a ideia. Então pode ter turmas específicas que, por exemplo, entram 10 startups. Ou em alguns casos, quando é fluxo contínuo, vai entrando normalmente e vai apoiando. Se é fluxo contínuo, por exemplo, prefeituras tendem a ter fluxo contínuo, né? O que acontece? Se tem espaço na incubadora ou na aceleradora, fisicamente falando, né? Tem espaço, digamos, você tem um prédio lá que cabem 10 startups, tá? Então cada startup tem lá direito a usar tantas cadeiras, tantas mesas, ou tem uma sala realmente específica, ou tem um espaço específico, ou tem um conjunto de mentores direcionados para você, né? Então, nesse sentido, digamos que tenha lá o espaço, lá o limite de 10. Se já tem 10 startups, você se inscreve, o máximo que vai acontecer é falar assim, aguarda um pouquinho, uma próxima startup vai sair do nosso programa, ela já está se formando lá naquele espaço, lembra que a gente começou? 24 meses, 36 meses, pode acontecer ele falar, tem uma startup que está finalizando o projeto no próximo mês, ela encerra o prazo lá de 24 meses, ela vai seguir por conta, e aí abrindo vaga, você vai lá e vai sendo aprovado, né? Então tem a lista de espera, você vai e entra como próximo. Muitos programas, isso é uma grande questão interessante, que muitos programas estão em desenvolvimento e com isso ainda tem muito espaço para vocês trabalharem, né? Então tem muito local que está aceitando, não tem nem fila de espera, simplesmente você se inscreve, satisfeitas as regras específicas daquele edital, por exemplo, uma prefeitura específica, ela exige que a empresa esteja localizada lá, aberta na prefeitura, então um exemplo, né, que eu estou comentando aqui, mas satisfeitas as regras, você se inscreve e você tem todo o apoio lá daquela instituição, daquele espaço, daquela prefeitura, daquela universidade. E esse espaço é interessante que geralmente vincula a mentoria, vincula a networking, a espaço físico, a contato, participação de evento, facilidade na documentação, às vezes até apoio administrativo, por exemplo, contábil, financeiro, administrativo, software, sistemas, gestão de recursos humanos, ou seja, tem um conjunto bem amplo de questões, né? É só vocês observarem, a própria House of Startups, o nosso hub, né, ao qual nós temos acesso, a gente trabalha como se fosse um projeto de aceleração, que tem o apoio, tem mentoria, tem networking, tem contato e depois futuramente ainda tem até um possível investimento para as startups, para que as startups elas recebam ainda investimento não vinculado ao equity, né? Inicial, essa participação societária vai ser calculada somente futuramente, para não ficar mordendo participação societária logo de cara. Então é um negócio interessante que acaba tendo um bom desenvolvimento. Agora, dito tudo isso, o que se espera dessa participação? No caso da incubadora, espera que você desenvolva seu negócio. E no caso da aceleradora, que você cresça mais rápido e consiga sobreviver a um ambiente competitivo. O que é que você não pode fazer? Simplesmente não pode fazer. Primeira coisa,
Não pedir ajuda. O maior erro que tem de sócios, de empreendedores iniciais, é acreditar que sozinhos conseguem desenvolver um ambiente tão complexo e tão competitivo. Olha, você que está me escutando aqui, empreendedor, tem tanto programa à disposição aí que você não pedir ajuda é totalmente contrário ao princípio básico de você querer sobreviver. Se você precisa sobreviver, aquela frase, quem não chora não mama, assim, funciona que é uma maravilha nas startups. Por quê? Porque é esse o momento que você consegue desenvolver seu negócio. Peça apoio. Então, não pedir apoio inicial, você está com vergonha, não, é o inverso. Você está se sentindo incompetente? Não, é o inverso. Você pedir apoio para uma aceleradora e para uma incubadora, até na ordem, para uma incubadora e depois para uma aceleradora, é tudo aquilo que uma startup deve fazer realmente, é para isso que serve. Vai pedir ajuda, vai ter mentor que vai te ajudar, vai ter gente que vai falar, já fiz por esse caminho, não funcionou, ou, eu já orientei 10 empresas, as 10 empresas seguiram por esse caminho, deram certo, 2 seguiram por outro caminho, deu errado, então, estou te relatando, eu estou economizando tempo, relatando os erros que eu já consegui mapear. Então, não pedir ajuda é um dos grandes problemas do empreendedor atual, que acredita que consegue fazer por conta. Lógico, a incubadora e a aceleradora, ela não vai fazer o seu negócio. Quem tem que fazer é você. Então, a responsabilidade é sua. Então, não acredite também que uma incubadora e uma aceleradora tem responsabilidade sobre o seu negócio. Não. A responsabilidade é exclusiva do empreendedor. O empreendedor é quem tem essa responsabilidade. Você utiliza esse apoio, esse suporte para desenvolver o seu negócio. Então você não vai delegar ou terceirizar a responsabilidade. Não, você como empreendedor, você é o responsável. Então, qual que é a minha recomendação? Pesquise em sua região as incubadoras, as aceleradoras, conforme o seu nível de maturidade. Se você ainda está se sentindo inseguro, procure incubadora. Mesmo que você às vezes tenha uma venda, tudo mais, você pode se inscrever. A incubadora não vai se negar dessa questão, desde que satisfeitas as regras. Procura os editais, entra no Google, procura os editais lá, os editais que explicam. Vai abrir tal turma, vai abrir tal data, ou estão abertas os caminhos, né? Eu tenho contato o tempo todo com Santana de Parnaíba, a Prefeitura de Santana de Parnaíba, porque eu estou na FATEC, né, lá de Santana de Parnaíba, e a gente tem contato bastante com o Poder Público. A gente teve uma reunião aí recentemente lá, junto com o secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Santana de Parnaíba. Ele apresentou em conjunto lá o edital de chamamento de empresas para desenvolver. Olha que interessante, da mesma forma que tem esse município, tem outros muitos no Brasil que também tem o desenvolvimento. Tem uma universidade próxima aí da cidade que você mora? Vai até a universidade, conversa lá com o departamento, conversa com o coordenador, com a secretaria, vai lá, procura interagir, entra no site, procura no Google, né? Pesquisa sobre isso para você ter apoio e poder desenvolver seu negócio o mais rápido possível, com maior base, com maior sustentação. E aí você vai ficar mais forte, seu negócio tende a ter mais chance de sobreviver. Lembre-se, os negócios eles têm muitos riscos, né? Sempre tem muita chance de dar errado, você precisa minimizar esse risco. E aí, ao fazer essa questão, né, vai procurar apoio. O próprio método Startup 60 é um método que vai te tirar o máximo possível de risco. Lógico, a responsabilidade é sua, mas ele tira um monte de risco, ele te mostra o caminho das pedras para você desenvolver seu negócio com mais ênfase, com mais direcionamento. Tem um monte de sugestões que podem ser direcionadas lá. E isso é importante para que você consiga ampliar o desenvolvimento tecnológico do país, desenvolver a questão econômica da localização e principalmente com que você também tenha um excelente desenvolvimento econômico para você, para sua família, para o seu negócio, que é isso que realmente importa. Eu sou o professor Lauton Benatti, ajudo você a desenvolver a sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. Acompanhe todas as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, com outros empreendedores. Troque ideias sobre isso, mande suas perguntas, que elas podem se tornar conteúdo do próxima transmissão, do próximo material que iremos produzir aqui. Desejo sempre muito sucesso para você, grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau!